Bom, gente, uma dúvida também que muitas mães têm é quando iniciar a introdução da alimentação complementar nas crianças. É importante que a partir dos 6 meses, outros alimentos que não sejam leite materno, além dele, né, comecem a ser introduzidos nas refeições das crianças. Isso porque é principalmente a partir dessa fase que as crianças já têm uma atração fisiológica suficiente, ou seja, elas já têm capacidade de produzir as enzimas que vão fazer a digestão gástrica do organismo delas. Outro aspecto também contribuinte é que a criança consiga sustentar o corpo dela, que ela consiga sustentar o tronco e o pescoço e que consiga sentar sem apoio. E por fim, a criança ela tem tendência a colocar a língua para fora e empurrar tudo que ela acha que é desconhecido do que ela já ingeriu até ali, ou seja, que é diferente do leite materno. E esse ato é um ato natural, que é chamado de reflexo de protusão, e espera-se que ao longo da fase da introdução, esse aspecto geralmente já vai estar mais suavizado. É isso. Bom, como você vai iniciar a introdução alimentar? A introdução ela tem que ser lenta, gradual e o mais ampla possível. Ou seja, você tem que oferecer diversos grupos de alimentos para a criança para ela experimentar. Por exemplo, carnes, cereais, leguminosas, legumes, verduras e etc. É importante que em um intervalo de 3 a 5 dias você coloque os alimentos alergênicos para a criança consumir, que eles são os ovos, o trigo, a soja, os peixes e frutos do mar. E quando você for ofertar o peixe, toma cuidado com os espinhos. Então opte por peixes que têm menos espinhos e não por aqueles que têm muito espinho, como a sardinha, por exemplo. Na hora que você for dar o alimento para a criança, também é importante que você diga o nome daquele alimento e aponte para a criança que aquele é o alimento. Porque assim o reconhecimento dela vai ser maior e ela vai estar conhecendo cada vez mais o que ela está comendo. Você deve iniciar com uma pequena quantidade e ir aumentando progressivamente conforme a criança vai aceitando o alimento. Então, quanto mais ela vai aceitando, mais você vai colocando desse alimento. É importante você expor esse alimento para a criança entre 8 a 10 vezes e de formas diferentes. Por exemplo, a couve. Você pode dar a couve fria, crua, como uma salada. Pode dar ela refogada. Pode dar ela como recheio de alguma coisa. Pode dar ela em forma de bolinho de couve. É importante que você vai alterando o jeito que você apresenta o alimento para a criança, para que ela perceba que tem mais de uma maneira de consumir esse alimento e que a aceitação dela por ele também seja maior. Outro ponto que eu queria falar da papa principal é como prepará-la, o que ela deve conter. São dúvidas que devem surgirem, né? Bom, em relação ao que contém na papa principal, ela deve conter todos os grupos alimentares: cereais e tubérculos, leguminosas, proteína animal e também as hortaliças. Em relação aos temperos, eles devem ser totalmente naturais, nada de industrializados. Podemos adicionar óleo vegetal e um mínimo de sal. Outra pergunta que deve atingir vocês deve ser em relação à consistência, né? E a quantidade, o quanto que a gente vai ofertar para essa criança e como, né? Bom, em relação à consistência, ela vai ser progressivamente aumentada, evitando assim a administração de alimentos diluídos. Então, nada de alimentos batidos em forma de sopa, nada. A gente deve amassar com o garfo ou com a colher, né? Pra a gente começar a exercitar a mordida da criança, a mastigação, né? Essa área ela precisa ser exercitada. Então, nada de alimentos diluídos, e sim amassados. Bom, durante os 6 meses, a consistência ela vai ser amassada, né? Com a colher ou com o garfo, como já dito anteriormente. E em relação à quantidade, vai ser de 2 a 3 colheres de sopa, aumentando conforme a aceitação. Nos 7 meses, a gente ainda continua com os alimentos amassados, porém a quantidade ela sofre uma alteração. Ela passa a ser 2/3 de xícara ou uma tigela de 250 ml. Quando a gente chega nos 9 ou 11 meses, os alimentos agora eles passam a ser cortados ou levemente amassados, então os pedaços já vão ser muito maiores. Não tão maiores, mas maiores do que em relação aos 6 ou 7 meses. A quantidade também sofre uma alteração, ela passa a ser 1/4 de xícara ou uma tigela de 250 ml. E quando chegamos nos 12 a 24 meses, os alimentos eles já são cortados, né? E a quantidade ela passa a ser 1 xícara ou uma tigela de 250 ml.
Outra dúvida recorrente entre as mães é sobre a fruta e o suco da fruta. Primeiramente, você tem que saber que é sempre preferível você colocar a fruta na refeição do seu filho. Justamente porque a fruta vai aumentar a ingestão de fibras, vitaminas e minerais dele. Além disso, ela vai ser um ótimo estimulante no processo de mastigação do seu filho. Como ele ainda está acostumado com o leite, que é algo líquido e não precisa movimentar muito a boca, a fruta vai ajudar justamente nisso, para ele começar a entender como é esse movimento de mastigar e engolir os alimentos. Outra coisa, se você preferir colocar o suco da fruta para ele, tudo bem, mas lembre-se que precisa ser sem açúcar para prevenir as cáries e uma possível obesidade, tudo bem? E além disso, tem que prestar atenção na quantidade. É recomendado não passar de 120 ml por dia. Então tome muito cuidado com a quantidade que você for colocar para ele, porque se ele beber suco demais, ele vai acabar enchendo o estômago e não vai ter espaço para os outros alimentos. Tudo bem? Então presta atenção nisso. E presta atenção, hein? Porque o suco é preferível colocar no final do dia, não durante a refeição. Porque durante a refeição a gente quer que a criança preste atenção nos alimentos que você está oferecendo. Que ela pegue, que ela tenha curiosidade de ver, de pegar, de colocar na boca e de saborear realmente a refeição, tudo bem? E também preste muita atenção no consumo de água. Não deixe de dar água para dar suco para o seu filho, tudo bem? Preste muita atenção no estímulo que você vai dar para a criança beber água, que a água é muito importante na fase de crescimento. Alimentos que devem ser evitados: pipoca, amendoim e castanhas. Eles podem causar sufocamento ou engasgamento. Já os alimentos industrializados, eles têm muito açúcar, eles têm muita gordura, sal e aditivos. Eles podem ser muito prejudiciais para a saúde do teu filho. Já o mel, ele tem muita caloria e ele pode causar o botulismo. O botulismo é uma infecção que pode até mesmo ser fatal. Já o café, chás e chocolate, eles têm compostos, substâncias que podem dificultar a absorção do ferro, do zinco e do cálcio. E também o café deixa a criança muito agitada. Por último, o leite de vaca. O leite de vaca ele não deve ser dado para crianças menores de 1 ano ou, em casos mais específicos, menores de 9 meses. Ele tem muita proteína, ele tem poucas vitaminas e minerais e ele pode deixar a criança com anemia, a criança pode ter falta de ferro.